Mostrar aqui, pessoal, para entender como que é o sistema método partida série paralelo. O motor tem que ter 12 pontas, né? Então o que que acontece? Lá a tensão de linha é 380, fase. Então, para você não partir numa soft starter, num inversor de frequência, dando uma aplicação de um motor de 12 pontas, né? E ou você quiser partir numa compensadora, né? Se o motor lá é 12 pontos, então tensão de linha 380, daria para você partir com uma estrela triângulo? Sim, mas porém você teria que rebobinar o motor para 380, 660, tirando 6 pontas. Como tem o motor do picador lá, que eu parti na estrela triângulo, no 380 também. Tensão de linha. O motor tem 12 pontas. Você tem que entender aqui que o motor tem as 12 pontas aqui. Então, o fechamento no 380, você vai fechar 4, 5, 6, né? Você fecha as 3 pontas e deixa lá. 10, 11, 12 também, né? E aí você vai fechar aqui para aqui, ó, 1 e 7, uma fase, 2 e 8 a segunda fase, 3 e 9 a terceira fase. Porém, a minha tensão de linha é 380, 380, 380. No fechamento 380. Agora no fechamento 760, somente partida only start, que você vê na plaquinha lá do motor, você tem que fechar o quê? 10, 11, 12 em curto, né? 4, 7 você fecha aqui, 5 e 8 você fecha, 3, 6 e 9 você fecha. Só vai ficar ponta 1, ponta 2 e ponta 3. Então o motor vai partir na tensão 380, porém a corrente vai cair muito ainda, porque quanto maior a tensão, menor a corrente, né? E aí o fechamento tá aqui, ó lá, ó. K1 fecha para alimentar 1, 2 e 3 do motor. Ao mesmo tempo fecha o K3, que vai fechar o quê? 4, 7, 5 e 8, 6 e 9. Para ele partir no 760 primeiro. Então ele vai partir o K1, que ele vai alimentar 1, 2 e 3. Ao mesmo tempo ele fecha o K3 também, né? Para fechar o 4, 7, 5 e 8, 6 e 9. Para ele fechar aqui no 760. O 10, 11 e 12 sempre vai estar fechado lá no motor. Então aí depois que partir, né, depois que der um tempo para sair o K3, ele vai sair o K3, ele vai abrir o 4 e 7 o fechamento, 5 e 8 o fechamento, 6 e 9 o fechamento. Aí ele vai fazer o que? Ele vai fechar K1 e K2 e K4 depois. K1 sempre já fica fechado desde a partida para alimentar 1, 2 e 3. Então ele vai fechar depois o K1, o K2 e o K4, né? Primeiro na partida ele entra K1 e K3, ó, né? Depois ele sai o K3 para entrar o K2 e o K4, que é aí que ele vai mudar o fechamento para 380, que ele vai ficar aqui, ó, lá, ó. Saindo o K3, fecha o K2 e o K4. K2 fecha para juntar 1 e 7, 2 e 8, 3 e 9, que é esse fechamento aqui depois no 380. Deixa eu pôr aqui, quer ver? Pra gente entender aqui, ó. Ó como que ficou o circuito de potência. Primeiro, ó, ele vai entrar primeiro o K1 e o K3, né? Ó, o K1 ele tá recebendo alimentação aqui, ó. O K3, o que que ele tá fazendo? O K3 aqui, ó. Vamos raciocinar aqui, pessoal. O K3 ele vai fechar tudo aqui, ó. Ó, ele tá fechando, seguindo esse caminho. Para ele não fechar no 760, ele não tem que fechar aqui, ó, 4, 7, 5 e 8, 6 e 9. Então a gente imagina aqui, ó, um exemplo, ó. Ó, tá fechando aqui o 7 e 4. Se a gente seguir a linha, ó, se a gente seguir a linha aqui, ó, o 7, ó, ele tá junto com o 4, né? Aí depois o 5, o 8. O 8 tá junto com o 5, ó, ó, a gente seguir a linha, ó. O 8 tá junto com o 5, aqui, ó. Aí depois o 9. O 9 tá junto com o 6, ó. Se a gente seguir, ó. E tá indo com a 6, tá vendo? Então ele vai primeiro partir K1 e K3, porque o K3 vai fechar 4, 7, 5 e 8 e 9 e 6. Porém, 10, 11, 12 já tá fechado já direto. Então depois que ele partiu, ele vai sair o K3. Ele saindo o K3, ele vai entrar o K2 e o K4. Por quê? O K2, ele vai fechar depois, ó, ele vai tirar o K3. Depois, quando ele entrar o K2, te sair no K3 para entrar o K2, ele vai fechar 1 e 7. Se você seguir aqui, ó, ele vai fechar aqui, ó, 1 e 7, ó, 2 e 8. Se você seguir aqui a linha de raciocínio, ó, 2 e 8. E depois 3 e 9, tá vendo? Ó, fechou 3 e 9. E aí,
Já fechou no 380 a tensão de linha. E também ele tem que fechar aqui, ó, 4, 5 e 6, que é o contador K4 que vai fechar o 4, 5 e 6, ó. Esse é o sistema método série paralelo com 4 contadores, ó. Tá vendo? Então se a gente fazer aqui o teste, ó, primeiro ele vai partir K1 e K3, ó. Tá afundado K1 e K3 aqui, ó. Olha lá, o temporizador tirou aqui, ó. Tirou o K3 para entrar K2 e K4. Para fazer o fechamento depois no 380. Primeiro ele parte, faz o fechamento no 760. Depois ele sai o contador K3 para entrar K2 e K4. Para fazer o fechamento no 380. É isso aí, o método série paralelo. Depois eu vou explicar como dimensiona, né? Como faz os contadores, a corrente, essas coisas. Mas eu explicando como que é a montagem de uma série paralelo, o sistema do circuito de potência.